Nosso entrevistado hoje é o Celso Mariano, ele é diretor da Tecnodata Educacional, uma empresa que já tem 17 anos, é aqui do Paraná e está em todo o Brasil trabalhando em prevenção em várias áreas, principalmente a prevenção contra os acidentes de trânsito através de material didático para escolas, para autoescolas, em todo local que seja necessário. Celso, vamos entender como é que chega, por exemplo, a uma autoescola, alguma coisa que você produz, em formato DVD, qual é a ideia? Nós começamos na época do VHS e da transparência em acetato, né? E aí fomos evoluindo. Hoje nós temos ferramentas online, na internet, utilizando em parte a estrutura de redes sociais, às vezes fechada, conforme a demanda. Por exemplo, nós atendemos muitos órgãos de trânsito, que nas suas exigências lá pedem uma rede social fechada, embora isso seja meio antagônico com o conceito. Mas nós levamos, utilizando ferramentas típicas de LMS, de EAD, nós levamos ferramentas para que o instrutor ou o professor, quando é uma escola, tenha um arsenal de recursos multimeios. É multimídia na sua essência. Inclusive, a gente sempre se apresenta, nós somos uma editora multimídia. Nós lidamos com a parte impressa, nós lidamos com áudio e vídeo misturado, com ferramentas típicas de aula que qualquer professor hoje no Brasil sabe utilizar, como um PowerPoint, né, que não o produto, mas como referência. Nós nos valemos de todos esses recursos pensando em atender duas frentes principais: quem vai ministrar o curso, ou seja, o professor, o instrutor, e quem vai assistir o curso. Então, invariavelmente, eu vou usar o exemplo do CFC porque ele é bem consistente, acho que as pessoas vão entender. Na autoescola, o aluno recebe uma apostila. Quando é uma autoescola que utiliza o nosso material, e isso é mercado livre, não há nenhuma imposição, os DETRANs não costumam fazer isso, né, de impor esse ou aquele material, é livre iniciativa. Os CFCs que adotam a nossa metodologia, eles dão não só o material na mão do aluno, mas um login e senha para, numa área virtual, esse aluno fazer provas simuladas, rever trechos daqueles vídeos que o professor utilizou em sala de aula e assim por diante. O professor tem possibilidade de postar atividades e receber esse feedback do aluno, gerar relatórios e assim por diante. O professor, por sua vez, ele tem um manual de aula que é basicamente um plano de aula com um passo a passo, linkado com cada página da apostila ou do livro do aluno, com as dicas de o que ele deve explorar. Na verdade, são sugestões para aquele instrutor que já tem experiência. E se torna um beabá, uma receita mesmo, um catecismo daqueles que estão iniciando. E esse professor tem à disposição, esse instrutor, um arsenal de vídeos que expõe o assunto, essa é uma das nossas especialidades, num nível em que todo mundo consiga entender. E, às vezes, vídeos menores, essa linguagem, graças ao YouTube e essas modernidades que a internet trouxe, permitem formatos menores, né, como drops, né, vídeos curtos com conhecimentos pontuais. Essa miscelânea de recursos, ela está em função do objetivo de ter como resultado, e aí é um outro ponto crucial na nossa visão, o aprendizado, não exatamente o ensino. É uma diferença sensível aí, que, se você me permite, eu gostaria de falar. O ensino é quando eu, que detenho conhecimento, digo para você: abra os ouvidos aí, a cabeça, que eu vou demonstrar a minha sapiência. A retenção disso é sempre muito pequena, porque as pessoas criam resistências por N motivos, racionais, fisiológicos até mesmo, mas principalmente emocionais, psicológicos. Tem várias áreas de estudo do comportamento humano que explicam isso. Então, é muito mais eficiente quando eu conduzo com perguntas, isso é bem socrático, é a base da nossa metodologia. Você vai fazendo perguntas, vai estimulando e a pessoa vai atrás. Esse método funciona para crianças de todas as idades, especialmente para os pequenos. Produtos como esse aqui, o Educando Crianças para o Trânsito, que é uma coletânea com 40 situações em vídeo, nós levamos para dentro da sala de aula vários pequenos desafios para as crianças, em vídeos e desenhos animados, em que a criança se vê no lugar do personagem. Essa interação, esse mergulho no assunto, quando é feito de forma eficaz, e isso é didática, essa é a função do material didático de boa qualidade, faz com que aconteça o aprendizado. É o aluno que vai aprender, não é simplesmente despejar conhecimento.
Nós tivemos um exercício fantástico nas autoescolas, mas um mais impressionante, ainda mais significativo na sala de aula. Porque levar a educação de trânsito para as crianças, por exemplo, que é algo que está previsto no Código de Trânsito desde há 16 anos atrás, o nosso código já tem 15 anos completos, e que até hoje não é cumprido, não como deveria ser, uma que outra escola consegue fazer. Lá na escola a gente tem um problema muito sério que o professor não teve preparo para isso. E nós sempre dizemos, isso está na nossa metodologia, trânsito é cidadania. O senhor falaria para os seus alunos sobre trânsito, cidadania, ética, comportamento, valores? Então o senhor está preparado para falar sobre trânsito. Não se trata de formar condutores, isso é tarefa específica do CFC, da autoescola, quando essa criança tiver os seus 18 anos, deixar de ser criança. Mas hoje, os pequenos participam do trânsito, todos os dias. E veja que nós levarmos uma solução para dentro da sala de aula, outra tarefa que o Estado deveria fazer melhor, nós estamos fazendo isso por esforço da iniciativa privada, gera resultados absolutamente significativos. Nós temos uma experiência no programa Projeto Escola do DENIT, em Santa Catarina. É um programa ainda pequeno, mas tem abrangência nacional. E, em torno da escola, as próximas às rodovias, daí o envolvimento do DENIT, balizado com um critério técnico da Universidade Federal de Santa Catarina, também nos orgulha muito, foi muito difícil passar por esse crivo, é por isso que eu falo com muita tranquilidade que a metodologia funciona, nós temos esse aval da Universidade de Santa Catarina, nós conseguimos fazer com que 2, 3 atropelamentos com morte que aconteciam por ano caísse para 0. E já vai para o 3º ano que o projeto foi implementado. Quer dizer, quando há aprendizado, Vili, a pessoa, seja criança ou adulto, nós acreditamos que é possível em qualquer faixa etária provocar isso, a pessoa adotou um novo comportamento. Ela ressignificou, ela adotou valores diferenciados. Isso é o desejado pela cidadania. E é esse ponto fulcral que as campanhas de educação de trânsito deveriam pegar. Mas há uma limitação natural na campanha. A campanha, por si só, já tem um caráter temporário. As campanhas deveriam fazer parte de um programa. E é disso que o Brasil precisa. E é tão possível isso, Vili, que países como... eu uso sempre o exemplo de Portugal, porque nós temos uma proximidade óbvia, né? Mas porque Portugal, no ano 2001, quando começou a década de ações para a segurança no trânsito na Europa, cujo modelo serviu de referência para que temos hoje no mundo inteiro, pela OMS, em 2001, Portugal tinha 26 mortos para cada 100 mil habitantes. Um número mais ou menos próximo do que a média brasileira. Em 2010, ou seja, ao final daquele ciclo de 10 anos, Portugal baixou para 6. Eu costumo brincar sempre, né? Me perdoem os amigos portugueses, eu falo isso porque eu tenho origem portuguesa. Se Portugal conseguiu, o Brasil também consegue. É uma redução de muitas vezes, né? Muito significativo. Nós estamos ceifando aí, pelos números oficiais, 40 e poucas mil vidas, pelas projeções aí, mais de 60 mil, 80 mil. 80 mil são 200 pessoas por dia. Que seja os 40 e poucos mil, que é o número oficial do Denatran. É um avião que cai todo dia. Dá é um avião todo dia. Fazer essa comparação. É uma Boate Kiss a cada 2 dias e meio, 3. Como que a gente não fica indignado com isso? É atrás dessa indignação que está a nossa filosofia. E ela está materializada em recursos que realmente fazem a diferença. Então, a gente criou soluções para uma empresa que quer tratar desse assunto dentro da CIPA, nas suas CIPATs, para órgãos de trânsito de estados, de municípios, atendemos vários no Brasil, vários. Não tantos quanto a gente queria, não tantos quantos deveriam estar fazendo algum programa. Mas comercialmente, como é que foi? Isso é importante entender, porque aí foi outro momento que a empresa realmente se consolidou. Qual é a clientela? Quem que compra o serviço da Tecnodata? A clientela é principalmente, quantitativamente falando, autoescolas. Nós temos aí, esse número ninguém sabe ao certo, é uma vergonha o Brasil não saber disso, mas deve ser qualquer coisa entre 8 e 11 mil autoescolas que funcionam hoje no Brasil. É que tem estados que não têm essa organização que tem aqui no Paraná, Rio Grande do Sul, tem alguns estados também. Aí está a clientela principal? Aí está a clientela principal em termos de volume, porque cada aluno desses vai uma publicação, uma apostila, um livro, um guia. Mas tem sido muito crescente a procura de empresas. Veja, por exemplo, no setor de transportadoras, onde o elemento mais raro é o motorista. Quem quer ser motorista de caminhão?
né? Será que nós queremos que nossos filhos sejam motoristas de caminhão? Então, esse profissional está sumindo do mercado. Ele é cada vez mais raro. E ele se dá o luxo de fazer de qualquer jeito. Aliás, ele é meio que desprotegido. Nós temos um preconceito social, né? Esse ninguém quer ser caminhoneiro já revela isso. Pelo próprio risco da profissão. Mas pelo próprio risco da profissão. É uma profissão realmente sofrida. E tem excelentes profissionais aí, mas eles são muito poucos. E quem que está preparando e quem que fiscaliza? Chega ao nível da distorção, Vili, que empresas desse ramo têm um orçamento para multas e acidentes. Isso é a mãe das distorções. Como que pode uma empresa que vive no trânsito considerar normal pagar multa? Quer dizer, tem alguma coisa muito séria e muito errada. Bom, essas empresas estão aos poucos vendo a necessidade que tem de requalificar, de sensibilizar de forma diferente, de procurar mudar o comportamento desse condutor e até de selecionar, até esse ponto nós fomos, traçar o perfil comportamental da pessoa para ver se ela tem perfil para ser o condutor do ônibus, do caminhão, da van, do transporte escolar. Mas veja que as famílias também têm um papel importante que estão deixando de lado. Muitos pais, mas são muitos pais, não conhecem o condutor da van que leva o seu filho todos os dias para a escola. Não sabe quantos pontos ele tem na CNH, se ele realmente está habilitado, se realmente a fiscalização no município foi eficiente. Então, nós temos uma questão cultural de fundo muito forte e um débito incrível para com a sociedade brasileira desses princípios. E a Tecnodata tem feito o seu papel, ainda que, obviamente, a gente está limitado pelas questões comerciais, pelas questões de mercado, né? Mas estamos vivendo um momento em que trânsito está ganhando aquele espaço, principalmente a parte do trânsito que não funciona, né? É pena que por motivos distorcidos, indesejáveis, mas está ganhando um certo espaço. Obrigado, Celso. Parabéns aí pelo trabalho seu e da sua equipe, né, nessa área tão importante. Obrigado pela presença. Parabéns ao seu programa. E nós ficamos por aqui, deixamos para você enviar sua sugestão, sua crítica, o contato através do portal jws.com.br. E os programas anteriores você vê também no portal paranabusiness.com.br. Obrigado pela audiência. Até o próximo.